Você já sentiu, você já sentiu que tá preso num ciclo e não consegue encerrar ele, que alguma coisa precisa concluir ou mudar para que você consiga dar continuidade, avançar na sua vida? Meu nome é Daniel Romini, né? E hoje eu quero falar de um tema que impacta todos nós, que é ciclos, né? E como encerrá-los e como ser grato e iniciar novos ciclos, né? E o mais importante, como usar o ciclo para um próximo nível, para a gente ir para um próximo nível, né? E esse tema ele é muito especial, na verdade. É um tema muito interessante. Eu gosto de falar sobre ele porque hoje eu tô, hoje é dia 30, né? 30 de dezembro, e eu vim passar uns dias na casa da minha mãe. E, cara, quando eu mudei da cidade que ela mora hoje para São Paulo, foi um ciclo que eu precisei encerrar, foi uma etapa da minha vida. Então ele é um vídeo que ele vem num momento muito bacana para mim ali, tá? E basicamente o que é muito importante ter claro, né? O que é ciclo, o que são ciclos e por que a gente encerra, por que a gente precisa encerrar, né? O ciclo, basicamente, ele por definição é o quê? É como se fosse um capítulo, né? É um capítulo da nossa vida, como se fosse uma série, e você precisa encerrar para começar um novo capítulo, né? E quando a gente encerrar, de fato ter as clarezas do porquê que você está encerrando. Por que que às vezes é muito difícil é muito difícil a gente encerrar um ciclo. Eu acredito que, primeiro, por apego emocional, né? Às vezes você constrói uma coisa e você fica preso naquilo para sempre, e você acha que vai doer muito, então você tá muito apegado àquilo, àquela pessoa, àquele momento, àquela conquista, né? Medo do desconhecido, né? Porque assim como num capítulo novo de uma série que você tá vendo pela primeira vez, a vida é basicamente uma série que você está vendo pela primeira vez, você não sabe o que vai acontecer no desenrolar. Então, o medo do desconhecido, ele trava a gente, né? Então, acredito que uma das coisas para a gente ter esse receio, ter essa dificuldade de encerrar ciclo é medo do desconhecido, né? E, cara, falta de clareza, né? Eu venho falando sobre isso nos outros vídeos e a falta de clareza do próximo passo ela é muito importante. Porque, pensa comigo, vou pegar um exemplo meu. Quando eu decidi sair de Tijucas, né? E ir para São Paulo, tentar uma coisa nova, numa profissão nova, numa coisa que não era muito, não tinha muita clareza de caminho. Eu tive esse medo do desconhecido. Eu tive também um apego emocional aqui, cara. Pô, minha mãe tá aqui, meus irmãos estão aqui, mas eu sentia aqui dentro que eu precisava romper isso, que eu precisava ir para um outro lugar, fazer uma outra coisa. E eu não tinha clareza desse próximo passo. Eu tinha uma vaga ideia do que eu ia fazer, mas eu nunca tinha ido para aquele lugar, eu não conhecia o tipo de pessoa, eu não tinha essa visão, né? E o que é legal? Quando que a gente percebe, quando que a gente reconhece, quando que a gente reconhece que um ciclo ele precisa ser encerrado, né? Primeiro, eu sinto que quando sente que você está estagnado, sabe quando você sente que você tá parado, você não consegue aprender mais sobre, você tá preso, você olha pra frente e é como se estivesse batendo numa parede, assim. Os desafios, eles deixam de ser desafios também, né? Eles passam a ser coisas repetitivas ali, você vê que não tem um crescimento, você vê que não tem uma coisa que te agrega, você vê que a conversa é sempre a mesma, então você vê que você não vai para um próximo nível, né? E um terceiro ponto que eu acredito que poucas pessoas elas se atentam a isso. Tem só a sensação, mas se atentam um pouco a isso, que é a insatisfação, né? A sensação de insatisfação ou desconexão com aquele propósito, né? Propósito é muito subjetivo, né? Mas com aquele lugar, com aquelas pessoas, então ter essa insatisfação ali, né? Tem um livro muito bacana, cara, que eu li tem um tempo, que bem no início do ano, se não me falha a memória, é os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. E ele fala, por exemplo, uma coisa que é um dos hábitos, né? Que ele traz nesse livro, que é o hábito de afiar o machado, né? Então, é estar em constante renovação. Você está sempre pronto, você está sempre se renovando. Eu aprendi uma coisa nesse ano, 2024, que recomeçar é uma dádiva, recomeçar é uma janela de oportunidade. Assim, nem todo mundo pode recomeçar. E a gente tem essa possibilidade, né? Então, recomeçar é uma dádiva. A gente tem isso na nossa mão para tudo. Então, quando você encerra um ciclo, você tem a possibilidade, você tem o acesso de recomeçar uma nova coisa. E recomeçar é muito bom, cara. Recomeçar te dá visão de você ajustar coisas que você já errou, te dá chance de acertar, eu acho que é muito importante, né? Então isso é muito bacana. Segundo ponto é o que, cara? O que tá acontecendo aqui? Travei.
tô estagnado, tô sentindo que não tá indo. Primeira coisa é fazer a busca limpa, né? Fazer aquela busca limpa de, cara, será que eu tô crescendo aqui ainda, né? Ou nem necessariamente tá crescendo, né? Que nem todo mundo busca crescimento. Mas será que eu tô crescendo? Pô, será que eu tô feliz aqui? Será que eu tô satisfeito, né? Eu tô sendo honesto com o que eu quero? Então fazer essa busca limpa é muito importante, né? Ter isso de forma muito bem definido ali é muito importante, tá? Pô, beleza, entendi que eu tenho que encerrar esse ciclo. Agora eu vou começar um ciclo novo aqui, certo? Como que a gente encerra e inicia um ciclo novo? Primeiro, eu falei no início sobre ser grato, né? Pô, ser grato pelo ciclo que passou, independente se teve coisa boa ou coisa ruim. A gente tem que ser grato no geral, porque se não fosse aquilo, você não seria o que você é hoje, né? Seja pro bom, seja pro ruim. E aí a gente vai se conhecendo nesse passagem de tempo, né? Definir um propósito claro para o próximo ciclo. Quando a gente fala de ciclo, não tem que ser uma coisa de um ano, né? A galera deixa tudo para janeiro para resolver, né? Como se fosse como esse encerramento de dezembro, dessa sensação de encerramento de ciclo. Mas na verdade, cara, o ciclo pode ser um ciclo de uma semana, um ciclo de 2 meses, um ciclo de um mês, uma coisa que é prática. Então você ter essa clareza, cara, o meu próximo ciclo para concluir isso aqui é tal coisa, é 2 meses, é 2 semanas. Então, qual que é o objetivo desse ciclo nessa área da minha vida? Então, ter isso muito claro. E traçar ação prática, porque, cara, o papel ele aceita tudo, né? O plano ele aceita tudo. Mas você ter atividades que movem o ponteiro, atividades que fazem a diferença. Não adianta você ficar ocupando a preguiça, né? Tipo, pô, aquela coisa, faz um monte de coisa e na verdade no final do dia você gastou teu tempo num monte de coisa, mas você não fez nada que fizesse diferença para aquilo. Então ter essa clareza de ações práticas. Cara, deu tudo errado no dia, né? O que eu tenho que entregar para esse ciclo tá ok, né? Pô, um cara que é um cara de vendas, pô, ele pode fazer tudo, né? Mas se ele não vender no final do dia, pô, mas é que eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Se ele não vender no final do dia, de nada adiantou, né? Então, às vezes ele pode até. Se ele vender e deixar de fazer isso aqui, o dia ele é sucesso. Pô, um cara que está estudando para um concurso, né? Ele pode fazer um monte de coisa, mas se no final do ciclo ele não passar no concurso, não resolve. Ah, mas eu viajei. Não resolve. Então, assim, é um problema que ele passa a ser seu, 100% seu. Né? Isso é muito bacana. Então, ter isso muito. Tem galera que usa mapa dos sonhos. Então depende muito. Aí você tem várias ferramentas para isso. Eu, quando fui para São Paulo, vou ser bem sincero para vocês. Eu só tinha uma coisa na minha cabeça. Cara, eu quero dar certo, eu vou dar certo e eu vou dar certo. Eu não tinha essa visão que eu tô trazendo para vocês hoje. Acho que é muito bacana. Então, primeiro, o que é legal ter claro, né? Ter isso alinhado, ter essa reflexão muito clara. Cara, ciclo é inevitável, é inevitável. Ciclo de vida é inevitável. A gente vai ter ali, sempre vai ter. O que cabe a nós? O que tá na nossa mão, literalmente, né? É a gente decidir quando a gente vai encerrar ciclo, aquele ciclo daquela companhia, aquele ciclo daquele lugar que tá te fazendo mal, né? Ou às vezes o lugar tá te fazendo bem, mas um outro lugar vai te fazer muito melhor. Então também ter essa clareza, não se acostumar com o bom, porque quando a gente se acostuma com o bom, a gente deixa o excelente de fora do nosso radar, né? Então, ter isso. E trabalhar para que isso seja um processo consciente, né? Cara, o que é um ciclo que você quer encerrar em 2024? Né? E você quer começar diferente em 2025? Começa aqui embaixo, comenta aqui embaixo, eu vou curtir de saber. Muito bacana. Se você quer mais inspiração para isso, cara, tem um outro vídeo que eu trouxe, acho que é bacana dar uma olhada. É como oscilar acima da média. Isso dá uma visão muito bacana sobre essa questão do ciclo. Então você entrar nesse ciclo sempre pensando em entregar mais, porque você conclui isso com muito mais clareza, né? Cara, se você curtiu esse vídeo, chegou até aqui, eu tô muito feliz por estar trazendo esses conteúdos pro YouTube, então se inscreve aí, compartilha com aquela pessoa que você acha que seria legal conhecer e ver esse acesso aqui. Cara, me dá dica, traz pra mim coisas que você acha que seria legal a gente conversar aqui. Eu tenho recebido algumas mensagens, tô gostando bastante, né? Pouco no YouTube, mas muito ali no Instagram, muito ali pelo WhatsApp de pessoas mais próximas que estão curtindo os assuntos. Então, cara, traz, eu tô gostando muito de fazer isso, tô me desenvolvendo. Então, comenta aqui, se inscreve e traz pra mim, vamos conversar sobre essa questão, sobre ciclo. Qual que é o ciclo que você quer começar no ano que vem e quer começar diferente, fazer acontecer? Tá bom? Excelente ano para vocês. Contem comigo.